Gente, olha só, você não sabe, Carlos Eber, olha só o pai da matéria, todo aqui, olha só. A matéria tem que ter mãe, pai A matéria tem que desconhecido. ter mãe ali, pai desconhecido é ótimo. Pai desconhecido. Carlos Eber, pra quem viu... Muito obrigado por ter vindo Não, aqui puta, hoje. não tem nem Mas o que falar, não pelo podia amor de recusar Deus. o convite. Não tem nem o que falar, eu não tenho nem... Ó, os coraçõezinhos que ficam pipocando ali são pra você. Olha, coraçõezinhos. Nossa, que Carlos Eber, pra quem não sabe, pra quem não viu ali na nossa exposição... Olha lá. Olha, que coisa. Olha, Obrigado. tem 6 autores. Os principais autores que estão na exposição foram alunos dele, de fotografia, não é de outra coisa. Apesar de ele ser um arquiteto foragido. Foragido e um cineasta Foragido com também? 50 anos. Esse ano eu faço 50 anos de profissão. Que coisa. É mesmo? Né? Porra, 50 que anos honra. do cinema. E essa semana tem o seu programa no Arte 1. Teve, não, já. Foi na outra? Foi na outra semana, O Arte 1 tá com uma série de programas de fotografia Artigo de não, cinema. é o canal curta. O canal curta tá com uma... Luz e curta. Sombra. Canal curta. Luz Achei e que era Sombra. no Arte 1. Eu assisti o do Pedro Fares. Pedro Fares essa semana, muito bom. Então foi na outra semana o Foi seu. na outra passada, foi. Tá, e é uma série sobre... São 10 programas, é isso? 8 ou 10 São programas? 23 programas, 23 diretores de fotografia e não chegou na garotada ainda, não chegou na nova geração, tá só a velha guarda. Que maravilha. Afonso, o Ricardo Aronovitch, que é o nosso decano, tá com 80 e bolinha. Mas não chegou ainda na juventude, não. Então, por que a gente quis convidar o Eber? Porque em determinado momento, nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, a fotografia de cinema cruzou com a fotografia de uma maneira intensa, no enfoque ali. Foi. Porque o Eber dava aula e... O enfoque ficava onde? Ficava na rua Batatais. Ali com a Pamplona, ali, não é isso? Entre a Pamplona e a Brigadeiro. Então, um pedacinho. Entre Campinas e Pamplona ou entre... Não, entre a Pamplona e... Qual é? Campinas e Brigadeiro, então. Não. Era Então é Campinas e Joaquim Pamplona. Eugênio de Lima. Campinas e Pamplona. Antes Campinas e Pamplona. Campinas e Pamplona. E ali, tipo, Morrim Biziliati deu aula, Cristiano deu aula. Você, não lembro mais, o Claude Brulli, que era o Cruzli era o mentor, dono, era o mentor de todos os mais alunos. Antônio Sagesi, Hilton Ribeiro, Nair Benedito, Rosa Gauditano. Isso. Fala mais algum aí. Puxa. Bom, até o o governador do estado era aluno lá. Qual governador? O Urco? Não. Paulo Egídio? Paulo Egídio Martins Soares. Jura? Foi. Que loucura. Foi nosso aluno lá, aplicadíssimo. CDF ao extremo. Beleza. Foi aluno. Mas então, ele está aqui por conta desse detalhe, porque além de nós vamos fazer algumas entrevistas com alguns diretores de fotografia de cinema, só para cuidar desse momento, a gente quer entender. O Claude está morando no Rio, nós vamos tentar fazer uma entrevista com ele. Esse ano era para a gente ter ido ficar uma semana no Rio, eu e o Guilherme, não fizemos. Provavelmente no ano que vem a gente vai conseguir. Tem pelo menos 20 pessoas que a gente gostaria de entrevistar. Mas vamos lá, como é que você de cinema foi dar aula de fotografia de estilo? Eu sempre tive as duas atividades. Você trabalhou como fotógrafo? Como é que é a sua formação como fotógrafo? Trabalhei como fotógrafo. Eu tive um estúdio, dividi um estúdio ali na Rua Barata Ribeiro com o Errol Sassi. Que esse está afastado da fotografia. Esse está morando em Jaraguá do Sul. Mas eu tinha esse estúdio. O problema é o seguinte, eu fiquei no começo no cinema, mas aí teve aquela fase muito ruim, 68, censura. Sim. Eu tive 2 filmes censurados, um dos quais eu era produtor, tinha metido dinheiro, e nessa época a gente pegava dinheiro em banco para botar em cinema, que é o sinal de demência total, né? E você pega dinheiro no banco para botar na produção de filme. E aí eu fiquei numa situação trágica. Aí, como eu sabia fazer estilo, tinha algum equipamento, tinha uma light. Mas você estudou aonde? Eu estudei arquitetura no Rio de Janeiro, na época era a Universidade do Brasil, né? Hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Eu estudei 1 ano e meio de arquitetura, aí abriram em São Paulo a Escola São Luís, que era uma escola a primeira escola de cinema, né, no Brasil. E aí eu larguei tudo, nem Isso é tranquei 66, matrícula. né? 66, isso. Não, 65. Porque tem a USP também, que é quando? Depois. Mas depois. 68. Porque teve a FAAP, teve São Luís que fechou, depois teve a FAAP, teve a USP, e daí fica a USP. Aí fica a USP, é. Aí eu vim para São Paulo, eu tinha uma irmã que morava em São Paulo, casou com um paulistano, e fui estudar cinema. Né? Mas aí já me meti de novo com fotografia, eu trabalhava como redator, copydesk e depois fotógrafo numa editora de enciclopédia, fazia uma enciclopédia infanto-juvenil. E eram umas figuras muito gozadas, eram todos foragidos de seus países de origem por política. Então tinha um uruguaio, tinha um argentino, que era um poeta, Raul Orlando Santana, um escritor muito bom. O dono da editora era um português também, foragido lá do Salazar. Eu era o único que não era foragido, eu tinha vindo para São Paulo por livre espontânea vontade. E eu comecei... Porque São Paulo costuma ser muito acolhedor. Mas para mim foi, eu não tenho reclamações. Depois você só morou aqui? Só morei aqui. Tá. Não, eu fui pro mato uma época. Eu aposentadoria em vida. Tá bom, eu resolvi ir pro mato. Eu sei dessa história. Fiquei lá. Mas então nessa editora eles começaram a fazer uma parte da enciclopédia que eram plantas, animais e tal. E aí eles descobriram que você faz fotografia, né? Falaram que você faz fotografia. Então você não quer fazer umas fotos e tal, a gente faz uma pauta legal aí. E aí eu comecei a fotografar para eles, né? Voltei a fotografar para eles. Mas sempre metido com isso. Aí o Claude me chamou. Estamos com a escola agora, com a Infoco e tal. Você não quer vir dar umas aulas aqui? Eu disse, olha, eu estou meio enferrujado com o estilo. Mas não, vamos vir e tal. E aí foi ótimo. Lá eu conheci a Maureen, que eu não conhecia. Conheci o Cristiano Mascaro, que até hoje eu tenho muito contato. A Maureen não tenho visto muito, mas o Cristiano, outro dia mesmo eu estive lá na casa dele para gravá-lo. Lá, o Lauro Scorel fez um filme muito interessante sobre a amizade entre o Thomas Farkas e o Zé Medeiros. Eu estou sabendo. Produzido pelo Instituto Cultural Itaú. E aí nós fomos entrevistar o Cristiano. E o Cristiano é muito gozado, né? Que nós somos muito parecidos fisicamente. Então, vira e mexe, eu recebo um abraço na rua de alguém que eu não conheço. E várias vezes também ele já foi abordado. E tal, e ele segura a onda um pouquinho. Ele é todo formalzão. Exato. Eu sou a pessoa esculhambada do Cristiano. A pessoa esculhambada. Pô, e daí conta pra gente, como é que era a então, grade do aí negócio? na Infoco foi uma experiência muito interessante, porque o Claude fez tudo na Infoco, né? Ele só não construiu as carteiras da Infoco, ele reformou, eram do curso vestibular que o pai dele tinha no Rio de Janeiro. O professor Cobrulho era um grande professor de matemática, o pai dele era um rei da matemática. E tinha um cursinho preparatório de vestibular. Ele trouxe as carteiras do Rio de Janeiro, consertou as carteiras. Cadeira é cara, velho. Nós pintamos a escola e era uma pintura artística, né? Ele fez a marca da Infoco, fez o logo, tudo. Ele tinha uma coisa assim de... A reforma do quartinho do fundo onde era o laboratório, foi ele que fez. A parte toda de hidráulica, elétrica, tudo. Foi tudo feito... Né? Eu ajudei lá, a gente varava a noite fazendo instalação elétrica. Né? Então... Isso é que ano? Isso é 66, 67. Nossa, tudo isso? Lá é bem atrás. Bom, esses caras todos que você falou, Sagés, eram os garotos que estavam... Não, mas eles são um pouco mais pra frente, né? 69, 70, 71. Tem uns que entram depois ainda. Acho que vão dar aula depois. Mas eu não fiquei o tempo todo lá, não. Eu fiquei no começo.
Quem eram os professores que estavam aula junto com você? O Paulo Melo, que era sócio da galeria em Foco, porque dentro da escola funcionava a galeria também. Né? A galeria era uma ideia do Paulo Melo, que ele levou para o Claude, e o Claude gostou da ideia, era uma ideia boa, então tinha a galeria dentro da escola. Né? E o Cristiano já dava aula lá. Mas o Claude era realmente uma pessoa assim... Catalisadora, multitask, multitalento, multitudo, né? E a escola girava meio que em torno dele. Né? E foi uma experiência muito boa. Você ficou o quê? 2, 3 anos ou menos? Não, fiquei 2, 3 anos, tranquilamente. Fiquei 2, 3 anos. No site ele tem um blog. Um pequeno depoimento, tem um histórico do Foco, tal, tá tudo registrado lá. Tá. A gente queria, o que a gente não tem muito é documentação, assim, teria que buscar algumas coisas, eu achei falta um pouco. Não tem, tem pouca imagem. Tem umas fotos gozadas, tem uma foto de todo mundo em cima de uma 8mm, de uma fisheye, que na época era uma novidade, né? Uma coisa que... Então tem lá o Luiz Codato, eu, o Claude, a Nuxa, todo mundo olhando para o chão. Mas foi uma experiência muito enriquecedora, porque uniu muita gente. Como não tinha nenhuma escola, não tinha um lugar de troca de informação. Tinha o Fotocine Clube Bandeirantes, né? E não tinha muito movimento de fotografia. Era mais a Fotótica, né? Que tinha já a revista da Fotótica. Né? Nessa época a gente tinha bastante contato com eles e tal. E uma época também, perto dessa época, eu confundo um pouco as datas. A gente formou um grupo de fotógrafos, se reunia na casa do Errol Sass, ali também na Barata Ribeiro, e vinha gente do Rio, Miguel, Rio Branco vinha do Rio. Então a gente tinha um projeto de fazer uma revista. E a gente reuniu bastante gente para esse projeto. E fizemos uma exposição também, que foi um número da revista da Fotótica, um número temático. A exposição chamava-se O Homem Brasileiro. Uma exposição muito interessante, juntou um monte de fotógrafos. Que ano isso, você lembra? Não sei precisar não, mas eu tenho, depois eu posso passar, eu tenho a revista da Fotótica, que é um número... A gente fotografa com o celular a capa e passa pra gente botar no blog. A gente bota na sua data. Vou te mandar. Posso até escanear, se quiser. Não, mas eu gostei do estilo aqui, o cara pega o papel e mostra. Achei maravilhoso. O mais legal é quando a gente tem a plateia, porque isso aqui funciona. A gente já usou no passado e funcionou. Funcionou. Olha lá, daí vem coraçãozinho. Mas conta pra gente, como é que era a estrutura, como é que era o curso? A estrutura que você é muito dava? simples. Isso. Né? A escola funcionava na mesma casa onde eles moravam, a escola era embaixo e nos fundos, tinha um laboratório nos fundos, e eles moravam em cima. Né? Então era uma coisa. Depois eles mudaram, depois eles foram para uma vilazinha na mesma rua, na Batatais, eles foram morar numa casinha de vila, um pouco um quarteirão adiante. Mas era uma estrutura doméstica, né? Depois tinha uma secretária que era atendente, que foi a Rosa Gauditano. A Rosa Gauditano conversou. Ela disse que começou trabalhando na galeria. Então ela ficava no front desk. Primeira semana, primeiro mês, ela montou a exposição do Cristiano Mascaro. Do Cristiano Mascaro, exatamente. A gente teve umas exposições muito boas. Teve a exposição do Leonid Streliaev, das fotos do hospício, muito boa. O Richard Kohutek, né? Uau. Que fez uma exposição belíssima lá. As exposições foram muito boas. A galeria tinha uma curadoria. O Paulo Melo era também um apaixonado, uma pessoa. Mas na escola a gente tinha praticamente 2 espaços, né? Tinha uma sala de aula bacana, tinha um espaço da secretaria e no fundo tinha estúdio e laboratório. A garagem foi transformada em um estúdio e o segundo andar, onde seria um quarto de empregadas, virou laboratório. Né? Então a escola era completa, tinha a formação teórica e tinha toda a parte prática muito bem. E você tinha, por exemplo, filme, essas coisas para comprar? Tinha tudo para comprar? Tinha. Sempre teve? Sempre teve. A gente fornecia, quem quisesse
comprar o material lá mesmo, né? E funcionou muito bem, teve uma progressão em termos de número de alunos, né? O boca a boca funcionava muito bem. Nessa época, vocês não estão tocando, né? Mas isso é pré-internet, é pré-telefone. O telefone não funcionava, não tinha celular e o telefone fixo não dava linha. Telefone era um tráfico de telefone, né? Era uma coisa que custava caríssimo. Não, até o final dos anos Você 80. vendia um telefone. Você tinha que declarar no imposto de renda que você Você possuía. vendia um telefone e comprava um carro. Exatamente. E às vezes você vendia o carro para comprar o telefone, porque você não estava entrando no trabalho, então você vou vender o carro para comprar uma linha. Era uma coisa assim. Então a gente conseguiu que a escola crescesse no boca a boca. As pessoas gostavam do curso e falavam, olha, fiz um curso de fotografia muito bom e tal. E, logicamente, foi atraindo pessoas qualificadas. Quer dizer, se não tinham ainda uma formação, se estavam ainda procurando e meio tateando, tinham talento, né? Pessoas que queriam realmente se desenvolver na fotografia. Então, não apareciam as pessoas incríveis. O Pedro Martinelli foi um que apareceu lá, era fotógrafo do sucursal do Globo, né? Ele falou, eu vi aí essa galeria e tal, aquele jeitão dele, eu queria trocar umas figurinhas com vocês e tal. E amigo até hoje, né? Eles moram do lado do Cristiano Mascaro, né? Parede e meia. Mas juntou muita gente, realmente. Teve um caráter assim de aglutinar o pessoal que já fotografava, né? E o pessoal que queria aprender, né? Então foi uma relação muito boa. Isso durou muito tempo, Durou mais bastante de 10 tempo. anos, eu acho. Durou bastante tempo, sim. O Claude, depois, o Paulo Egídio, o governador, chamou-o para ser encarregado da fotografia lá do Palácio. Mas mesmo assim, o Claude teve uma época que ele trabalhava no Palácio, de gravata, coisa mais estranha ver o Claude de gravata. E mesmo assim ele continuou com a escola. Ele continuou até... É que depois começaram a aparecer várias outras escolas de fotografia, né? Tudo vira moda, né? A mesma coisa do videoclube, né? O videoclube, numa época... O Cláudio fala que quando ele abriu, para ele era uma coisa de business, porque ele tinha uma escola de inglês e ele resolve abrir a imagem e ação. É uma coisa de... Primeiro é uma questão de negócio, inicialmente. Porque tinha realmente um apelo gigantesco nessa época. Depois do filme Blow Up do Antonioni, todo mundo queria ser fotógrafo. Uau, porque era charmoso, bom, dava dinheiro, comia todo mundo. Então todo mundo queria ser fotógrafo. Virou moda. Então, sei, ouvi dizer. Como hoje o cara compra uma câmera, uma 5D e acha que é um cineasta, né? Um videomaker e tal. Mas não é? Não, agora na fotografia é pior. Agora o cara imprime em papel algodão e acha que é artista. Mas não é? Bom, mas e você? O que você fez de estúdio, assim, de estilo? Eu no Rio ainda? Muita coisa. Não, no Rio eu comecei a fotografar ainda no Rio. E é uma história gozada, porque na minha família não tinha uma câmera fotográfica, nem meu pai, nem meus tios, ninguém tinha máquina fotográfica, eles chamavam, né? E então eu comecei a me interessar por fotografia sem ter os meios mínimos, não tinha nada. A minha sorte é que tinha um amigo na minha rua que ganhou dos pais uma Yashica 4x4 e ele não se interessava por fotografia. Nossa, ganhou é lindinha, uma câmera, uma gracinha, cara. É lindinha. Marronzinha, com os detalhezinhos de café com leite. E aí ele me prestou. Eu pedi, na cara dura, eu estou vendo que você não usa a câmera e tal, eu tenho muita vontade de experimentar, fazer umas fotos e tal. Ele falou, pode levar, devolve quando você enjoar, que eu não uso mesmo. Aí me prestou a Yashica 4x4, filme 127, e eu comecei a fotografar. E aí, nessa época, eu conheci o Kubrudnik, né? No Rio? Na arquitetura. Não. Nós fomos colegas da arquitetura. Ele era segundanista, eu era calouro dele. Né?
E aí ele tinha os contatos, ele era amigo do Roberto Maia, que era um grande fotógrafo do Rio de Janeiro, um mito, né? Irmão do Rubem Maia. Eles eram filhos de um cara que era o chefe de fotografia da Última Hora. Que legal. Entendeu? Então eu já entrei na turma, né? Assim, por fora total nessa época. Mas você fez jornalismo? Fez alguma coisa de jornalismo? Nada. Aí o Claude veio para São Paulo para ser chefe da fotografia da sucursal do Jornal do Brasil. O irmão dele, Maurício Kubrusli, que hoje está na Globo, era o chefe de redação da sucursal do Jornal do Brasil em São Paulo, na Barão da Pitiniga, em cima do banco ali. E aí eu comecei a fazer umas coisas com ele, porque parecia muito frila, né? Nessa época a fotografia não era uma coisa tão divulgada como é hoje. Então as pessoas não ousavam pegar uma câmera profissional e fazer, sei lá, as fotos da sua loja ou da sua lanchonete. Chamava alguém. E como ele fazia muita matéria, ele pegava esses frilas todos. Você não quer vir aqui fazer umas fotos e tal? E ele não dava conta e começou a passar para mim. Então eu fotografei tudo. Fotografei tapete persa, fotografei lanchonete, restaurante. Fazia com tripé ou fazia na mão? Não, fazia no tripé direitinho. De vez em quando até levava um flashzinho de estúdio na cabeça e tal. E aí a gente meio que montou informalmente um serviço fotográfico. Que a gente fazia. Serviço fotográfico é muito bom. Não é um estúdio, é um serviço fotográfico. E a gente fazia muita coisa juntos. E eu também tenho esse lado, professor Pardal. Então, por exemplo, a casa que ele morava, quando ele veio para São Paulo, para a sucursal, casou com a Anúcia, né? E a gente, até a cama de casal deles, a gente que fez. A gente fez a casa inteira. A gente tinha essa coisa de não comprar nada. A gente só comprava matéria-prima, madeira, parafuso. Eu acho isso bom até hoje. Quando consegue, quando pode. Bicho carpinteiro, a gente tinha mania de fazer tudo. Mas aí ele montou em Foco. Teve uma primeira versão da Enfoco que não era naquela casa, né? Que era num prédio comercial. Aí depois a gente montou, lá eu ajudei a montar. O falecido Hugo Gama também foi um dos primeiros alunos lá. Depois virou técnico de som, mas era fotógrafo originalmente. Virou técnico de som de cinema, ele também ajudou muito. Então era uma ação entre amigos. A Enfoco foi uma ação entre amigos, realmente. E depois, pelo núcleo de pessoas que acabaram dando aula, coisa não para de aumentar nesse aspecto. Estou falando nesse aspecto. Porque as pessoas falam com um carinho tão grande. Mas foi muito importante para todo mundo, não só nós que dávamos aula lá, mas essa turma toda que se formou lá, né? Foi uma coisa incrível, porque a troca de experiência, é isso, não tinha muita coisa. Tinha a revista da Fotótica, o Fotocine Clube Bandeirantes e tal. Era um ambiente muito restrito, não tinha tanta informação, e é isso, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada. Então você descobria, às vezes você via uma foto numa revista, tinha o nome do cara lá, você ia procurar no catálogo telefônico, se você quisesse falar com o cara, você ia lá na lista, aí não tinha o nome do cara, aí você começava a perguntar para outras pessoas, você conhece esse cara que fez essa foto aqui? Conheço, tal, você quer conhecer ele e tal. E era tudo assim, era uma coisa artesanal mesmo. E não entrava, era só preto e branco, não entrava em pouca cor. Né? Eu e o Claude sempre gostamos muito de formatos grandes. Né? Ele tinha uma Sinar P, né? A gente fazia umas coisas, fazia umas capas de revista. Nessa época a gente fazia umas capas para uma revista de supermercados, não me lembro o nome da revista. Então, de supermercados já é engraçado. A Associação dos Supermercados. Tá. Tinha uma associação e tal, tinha uma revista. E a gente fotografava em formato grande. E tal. Mas a maioria era 35mm 3x, que você não gosta. Né? A gente também não gostava. Eu e o Claude éramos da UFO. A gente gostava mesmo do FP3. Olha, nunca usei. Eu usei HP4. HP4, o 4 já era mais moderno, depois virou FP4 e mas eu vi a embalagem do HP3. HP3, eu usei muito também. Eu usei o HP4, eu comprei dois
em 79, 80, eu comprei 2 tijolos. Acho que são os últimos HP4 que existiu no mundo. Você comprou. Eu comprei, e um até há 10 anos atrás, isso foi 35 anos atrás. Um eu tinha ele dentro até hoje, mas daí agora molhou, degelou a geladeira, degelou o congelador, choveu lá dentro. Mas era um filme maravilhoso. Não, eu acho que é mais uniforme. Eu sacaneio muito, porque na verdade é um filme tecnológico. É pré-tecnológico. Mas ó, o Tristeza esculhambou quando veio do México. Exatamente. Quando era o Tristeza americano, exatamente. Tem uma história do Yatan maravilhosa. Tem uma história americana do Yatan que é maravilhosa, nós não falamos no programa dele. Chegou em inglês com umas fotos de merda no Centro Cultural São Paulo. E todo mundo, tinha uns 10 fotógrafos da prefeitura. E todo mundo pagando um pau, babando naquelas bostas daquela foto de cemitério. Daí foi, todo mundo, não, tem que fazer exposição. A gente já tava dando ordem, né? Não, tem que fazer exposição do cara e tal. E não sei o que, o Yatan falou. Dá Codabrome, Tristis mexicano pra esse filho de uma puta, quero ver vocês gostarem. Mas foi a primeira vez que a gente viu uma foto num papel daquele, assim, tipo, selenizado, tudo bonitinho, entendeu? Mas o Yatan matou na hora, ele tava apaixonado pela embalagem. Dá Codabrome, Tristis mexicano, quero ver vocês gostarem dessas merdas, dessas fotos do cara aí. Calou a boca de todo mundo. Calou a boca de todo mundo, que a gente tava... Então assim, pra mim, que tinha esses problemas com o Tristis mexicano, eu achava tudo tão... as pessoas... que a gente precisava puxar os filmes. Em condições... quase 90, 80% das vezes precisava puxar os filmes. E o Tristis mexicano não segurava. Não mesmo. Não. E quando a gente vinha lata... Dava véu químico, inclusive. Dava tudo. Quando vinha uma lata de alguém que viajava para os Estados Unidos, puta, bicho, tinha esfaqueamento no escuro. Porque, na verdade, a gente rebobinava de 12, de 18, para fazer 50 filmes. Entendeu? E você anotava e falava, não, esse aqui eu vou fazer tal coisa. Puta doença. E quanto que você comprava? E aí eu sacaneava pra caralho. Porque eles mandavam pra cá os filmes muito sem a numeração, bichado, sabe? Mandavam Não, reza a lenda, a fabricação de filmes era uma máquina, um rolo bem largo. Isso. E aí eles tiravam os formatos maiores do meio do rolo. Conforme vai piorando o filme, vai ficando para baixo. Aí as bordas, que o suporte já tem uma ondulação, mecanicamente não é perfeito, diz que era o filme que vinha para o México para fazer o Tristis que vinha para cá. Era a borda do rolo. Não, mas isso eu tenho certeza que era isso. Eu não Falava, vamos fazer um intervalo de 5 minutos. 5 minutos. Não bota a última música, hein? Qual que é a última? Não. É o Live? É. Não, então põe essa outra aqui. Paul McCartney. Ai, meu Deus do céu. Fala um crítico, terceira parte. Guilherme Maranhão, Carlos Eber. Vamos aí. Bom, vamos falar então da sua exposição? Vamos. Então, nessa época, eu fiz uma viagem por terra, 14 mil quilômetros, 17 não, 14 mil quilômetros, com um colega fotógrafo, Dudi Cooper. A gente fez um rolo. A gente tinha um amigo que trabalhava na Ford, e a Ford nessa época fabricava a Rural Willys, que era um carro off-road. Off-road é maravilhoso. Porque para ir para a Patagônia nessa época tinha que ser um carro off-road, senão você não... Mas não era 4x4. Era, Rural Willys. Opa! É mesmo? A gente andou nos lugares. E a gente saiu daqui. Eu consegui, com a editora Abril, uma promessa de compra de material. Eles me pediram, eles tinham uns fascículos chamados Geografia Ilustrada. Eu lembro disso. Que eu já era colaborador, fazia umas coisas para eles. Eles falaram, olha, a gente compra aí, fotografa lá vulcão, essas coisas que não tem aqui, que a gente compra o material. Aí, com essa garantia, né? Vai lá nos exterior, que a gente volta aqui que a gente compra. Com essa garantia que ia pagar a viagem, a gente conseguiu com esse amigo da Ford, a Rural, em permuta por 12 fotos finalizadas para fazer uma folhinha da Rural Willys.
Então, vocês foram fotografando a Rural Week. também. Esse é o melhor negócio da China. Isso era permuta. O carro veio assim. Mas você recebeu antes do pagamento? O carro. Isso não existe. E aí a gente fez a viagem, cumpriu a parte do trato, ficou com a parte boa do material. E eu resolvi fazer com o meu material, né, que eu não tinha passado direitos para ele, com o material que tinha ficado comigo, eu resolvi fazer uma exposição e o Claude adorou, o Paulo Melo também. Mas peraí, você entregou as fotos da Rural para Ford? Entreguei, tá bom. entreguei direitinho, cumprimos o trato todo. E aí o Claude disse, não, vamos fazer uma exposição com esse material. Então a parte preto e branco eu mesmo fiz o laboratório, que era o negativo 6x6. Tinha até umas coisas em 3x, mas aí o 6x6 não era mexicano, ele só fazia a porra do 3x. 6x6 era americano. E o colorido, o material colorido, que era feito em Kodachrome 2, Uau, hein? coisa maravilhosa. Era 25? 25. Kodachrome 2, 25 ISO, na época ASA. Isso aí foi copiado na gráfica Brunner. Isso é uma história que a gente nunca contou aqui. Era Ciba Print. Processo da Ciba. As fotos do Sagés, a foto do Sagés da exposição é em Ciba Print. Ciba Print. Lá não, era uma coisa. Você sabe que dura até hoje. Eu tenho ainda 2 cópias em casa que sobrou lá na Patagônia. Que tem 46 anos. Não acaba. É 100 anos, é 100 anos. Essas daí foram feitas, as cópias foram feitas em 1970. Né? Não, e é o Cibachrome, não chamava nem. Porque daí tem o Cibachrome 2. Porque esse Cibachrome obrigatoriamente teve que ser parado em 73, porque era muito poluente. Isso. Então o que a gente conhece, por exemplo, eu acho que eu nunca vi, então você vai ter que me mostrar. Eu nunca vi, talvez, não tenho certeza, um Cibachrome que você tem. Eu conheço o Cibachrome que tudo que eu conheço é depois 73, é o Cibachrome 2. Não, esse aí é o primeiro. Eles chamavam que é muito melhor. Ciba Porque eles falam que a escala é muito maior. O Brunner é aquele que a Morim citou quando ela falou. Feita a escala Brunner, que é a escala Brunner. Que é uma escala tropical de cor que é a única que existe no mundo, eu acho, até hoje. Eu acho. Tem a escala Europa e a outra escala que existe é a escala Brunner. A exposição da Maureen lá do Xingu foi tudo copiado lá. É tudo Ciba Print. Então eu fiquei muito satisfeito com a exposição, que o material ficou muito bonito. Muito bonito. E aí publicaram nas revistas, revista fotógrafa, nas revistas parece que tinham várias, né? Mas me deu uma satisfação muito grande. Mas você já tinha. Posso introduzir o assunto da segunda parte? Pode. Mas você já tinha começado no cinema Já pesado já. estava fotografando. O que me tirou do cinema foi a censura. A gente estava aí no auge da ditadura. E o que me tirou do cinema foi a censura. Porque um dos filmes foi o único filme que eu dirigi de longa-metragem, eu era coprodutor do filme. Que quebrou suas pernas. Quebrou minhas pernas, eu fiquei devendo. Mas isso é mais pra frente, porque o Bandido da Luz Vermelha, que ano é? É anterior. 68, 67. A gente rodou em 67 e o filme foi lançado em 68. Agora, por que o Bandido da Luz Vermelha é aqui em São Paulo? Não, o João Acácio era daqui de São Paulo. Não, mas por que o Sganzella carioca? Não, o Sganzella é catarinense. Nada disso eu sei. Ele era de Joaçaba. Ele era de Joaçaba. Porque pra mim ele é carioca. Não, Joaçaba. Ele veio para São Paulo, ele já tinha um irmão que morava aqui, e ele adorava cinema e ele escrevia muito bem. Ele contava uma história muito gozada, o Rogério. Ele disse que ele era tão convencido quando adolescente, quando criança, que o primeiro livro que ele escreveu, publicou em Joaçaba, com 12 anos, 13 anos de idade, uma coisa assim, chamava-se Novos Contos de Rogério de Ganzella. Ele supõe a existência de anteriores que não existiam. Mas conta um pouco da experiência, porque então, na verdade... o Rogério foi um encontro fortuito. Nós tínhamos um amigo em comum, que era
o distribuidor do cinema nacional aqui em São Paulo, da Difilme. A Difilme era uma distribuidora do pessoal do cinema novo. Os Carlos Barreto, o Joaquim Pedro de Andrade, Nelson, Kaká, eles se juntaram, porque eles eram roubados pelos distribuidores, e fizeram a Difilme, né? E o gerente da Difilme em São Paulo calhou de ser um amigo meu. Eu conhecia uma prima dele que namorava um amigo meu da arquitetura e tal, então eu fiquei amigo dele. E ele cometeu a loucura de produzir o primeiro filme que eu fotografei e dirigi em 35mm, um curta-metragem, foi produzido por ele. E depois ele veio para São Paulo. Nessa época ele ainda trabalhava em banco, ele trabalhava no Banco Mineiro do Oeste, no Rio de Janeiro. E aí depois ele veio para São Paulo para Difilme, e eu encontrei com ele na rua em São Paulo. Quando estava andando ali no centro da cidade, o que você está fazendo aqui? Não, estou com a Difilme, estou gerenciando a Difilme aqui e tal. E aí, e você? Eu falei, eu estou aqui, vim estudar e tal. E onde é que você mora? Eu falei, atualmente estou morando de favor na casa de um amigo meu ali na Praça Roosevelt. Porque a minha irmã, eu morava na casa da minha irmã se separou do marido, foi para o Rio de Janeiro com um filho pequeno. E eu... Você sobrou. E sobrei. Então eu estou morando de favor ali naquele prédio ali, naquele treme-treme da Roosevelt. Aí falou, porra, eu estou morando num hotel ali na São João, e estou procurando alguém para dividir um apartamento. Eu falei, vamos nessa. De vez em quando eu vou demorar um pouco para te pagar. Vamos nessa. E nós alugamos um apartamento ali na General Jardim. E ele conhecia o Rogério, porque o Rogério já era crítico de cinema, era um crítico de cinema bastante reconhecido, escrevia no Estado de São Paulo, no Jornal da Tarde. Inclusive as pessoas achavam que ele era um senhor. Ele escrevia com tanta propriedade. Era um molecaço. Era um molecaço. Teve uma vez um cara que não acreditou, ele se apresentou, eu sou o Rogério de Granzella e tal. O cara falou, você não é o Rogério de Granzella. Não pode ser. Você não pode ser. Você era um moleque. E aí, um dia apareceu o Rogério lá no nosso apartamento, porque ele tinha brigado com o irmão. Mesma coisa, o cara ficava sem casa, brigava com a família, e ele apareceu lá, e aí a gente deu guarita, ele ficou morando lá, ficou um tempo lá morando. E nessa época ele estava já com o roteiro do Bandido, que era uma coisa obsessiva, ele reescrevia, ele andava, né? E como nessa época não tinha computador, nem impressora, nada... Quantos cadernos? A história era gozadíssima. Ele ia escrevendo em cima da versão. Ai, cacete. E depois entregava para uma coitada de uma secretária do Estadão, que fazia um bico, e ela rebatia todo o roteiro com as anotações dele. Não sei como o que estava batido a máquina, ele escrevia por em cima. cima. Ah, tá bom. Entendeu? Então era uma coisa menos obsessiva. mal, eu tinha pensado aí uma coisa ficava bem todo pior. sujo. Em 3 meses já estava aquele roteiro, só ele conseguia entender. Então ele ia lá novamente da coitada da secretária do Estadão, e a mulher redagiava. E aí ele falou, olha, eu vou começar esse filme de qualquer jeito. Ele foi cobriu o Festival de Cannes, voltou de Cannes alucinado para filmar, tinha visto uns filmes incríveis. Godard, Resnay. Ele falou, eu vou filmar de qualquer jeito. Você entra nessa? Falei, olha, o que eu fotografei até hoje de cinema é tudo em Super 8, 16mm, tal. Você vai fazer um filme em 35, eu não sei se eu seguro ou não. Claro que seguro e tal. Aí começamos a fazer o filme, ele, o motorista da Kombi, um assistente de câmera e o Paulo Vilaça. Não acredito. Éramos nós, a equipe cabia tanto uma Kombi, sobrava espaço na Kombi. Não é que a gente enchia uma Kombi, sobrava espaço. Aí começamos a filmar. Toda a parte do filme do Bandido da Luz Vermelha, que o Paulo tá de bigode, um bigodão mexicano, era esse esquema, né? Aí acabou o dinheiro, acabou o negativo, e o Rogério fez uma pré-edição do copião e botou debaixo do braço esse pedacinho de filme editado e foi à luta. E aí encontrou um cara que era gerente da Urânio Filmes, ali na Boca do Lixo, o Deca, José da Costa Cordeiro, o vulgo Deca. E o Deca olhou o filme, lá o rolo editado, e falou, putz, bom. Reconheceu. Olhou, viu que aquilo tinha... Podia dar alguma coisa.
E aí assumiu a produção. Não é que a gente cresceu tanto assim de Não, terminou. valor, mas conseguimos filmar, né? Conseguimos almoçar, às vezes até jantávamos, dependendo do horário que terminava a filmagem. E fizemos o filme, né? E a gente só não tinha ideia que ia fazer tanto sucesso, né? Que coisa extraordinária. A gente era apaixonado por cinema, né? Todo mundo, o Zé Alberto, o Rogério, eu, o Júlio Calasso, que era o diretor de produção, o Paulo Rufino, todo mundo que... O filme atraiu uma turma de cinéfilos apaixonados. Então, é uma dedicação total, né? E o Paulo Vilaça, que também encampou o filme, né? O Paulo Vilaça já era um ator de teatro conhecido, era professor de francês do Desvazou. Ah, é? Né? Era um cara... Né? E ele leu o roteiro e conversou com a gente e tal. Ele nem era... A gente ia fazer com Plínio Marcos, de ator. Mas aí o Rogério falou, mas se o Plínio é muito evidente a coisa ali, não sei se vai funcionar. Era muito protagonista, assim. E aí a gente foi ver, o Paulo estava fazendo a Navalha na Carne, no teatro. Ele e a Rutinéia de Moraes. E o Otávio Laspete fazia o Viludo. E a gente ficou fascinado. Esse cara é o bandido, é ele. E ele topou, leu o roteiro e tal, falou. Então era isso, a equipe era eu, o Rogério... E isso te alavancou? Isso. O filme foi um sucesso estrondoso. Ah, não, conta a história das coisas noturnas, porque que é o que o filme... Não, eu comecei... Que é o que o filme tem de diferente no momento. Era um filme com essa equipe mínima, né? Quando entrou o dinheiro do Deca, da Urânio Filmes, a gente foi fazer o resto do filme, né? Que tinha interiores, com iluminação, noturnas e tal. E aí eu falei com o Rogério, olha, isso eu não seguro não. Negócio de noturna, de iluminar, isso está fora. Estou fora disso. Aí a gente pensou, não, vamos chamar um diretor de fotografia com experiência e tal. Aí a gente pensou no Hélio Silva, mas o Hélio Silva não podia, tinha um compromisso no Rio. E aí eu não me lembro quem sugeriu o Peter Overbeck, que era um cara que inclusive não era da área originário da cinematografia, ele era da arte na Veracruz. Mas ele já estava fotografando e tal. E é uma pessoa de uma sensibilidade assim. E é outro cara que comprou o Papo dos Malucos. Nós, né? Ele acreditou. Mas essas caravanas às vezes são irresistíveis. Não tem o que falar. E aí eu continuei fazendo câmera, né? O filme é quase todo em câmera na mão, né? E ele fotografando. Foi barato. Foi uma viagem... Sem volta. Sem volta. Até hoje. Aí a partir dali... Então, mas daí continua. Daí você volta para o cinema tradicional ou você vai direto para a publicidade? Não, aí em 69 eu filmei o meu filme, República da Traição, que está sendo agora restaurado pela Cinemateca e vai fazer parte de uma mostra chamada Cinema Marginal, que foi o título que o Jairo Ferreira deu para o livro dele sobre essa época do cinema paulista. Então, ele agora está sendo restaurado e vai ser exibido nessa mostra em novembro. Agora? Agora em novembro vai ter essa mostra. Aliás, eu estou precisando até ir lá para marcar a luz da cópia nova. E aí eu fiz o República da Traição e, logicamente, ficou preso na censura. Um filme com esse título, República da Traição, né? Passado na República de Maraguaiá. Agora não teria problema. Imagina. Aí o filme ficou preso. Foi o filme que ficou preso pela censura mais tempo. Está no livro aí do Inimar. Escreveu um livro sobre a censura no cinema brasileiro. E ele descobriu isso. Que o filme que tinha ficado mais tempo proibido foi esse meu filme. E aí eu fui morar no meio do mato. Fui para Extrema, Minas Gerais. Que tem uma parte que tem no livro do Pena, que ele disse que vai mandar para você, começa umas fotos do Pena no seu sítio em Extrema, eu acho. No sítio Extrema. Ele me fez uma foto de Ayatollah. Eu tenho uma foto de Ayatollah. Ele tinha uma barba enorme, preta. Né? Aí eu fiz um turbante de cabeça com um cachecol preto. Botei um paletó, tinha uma camisa sem gola. A gola ficou puída, então eu tirei e ficou aquela camisa
De igualzinho, padre, né? de padre que os Chamava clérigos de padre. muçulmanos, os clérigos muçulmanos usavam mesmo. E eu estou igualzinho, na foto do Pena. Tem umas fotos muito gozadas. Tem uma foto na varanda da minha casa, eu com a Rita, minha mulher, com uma foice e eu com um martelo. Uma marreta. Não é a queda do comunismo. A gente se divertia muito, se divertia Mas muito. e daí? Daí você vai fazer Aí eu fiquei morando no meio do mato. Se você olhar a minha filmografia como diretor de fotografia, você vai ver que tem um buraco negro aí. Nos anos 80, eu praticamente não fiz nada. A única atividade que eu fui ligada à fotografia nos anos 80 é que eu tinha um contato na editora 3, que era o Inácio Loyola, Brandão, escritor, e ele me mandava uns freela de mulher nua. Eles tinham uma revista Louis, uma revista francesa, e tinha a Status, duas revistas para homem. Né? E A Status não virou a Playboy? Não, a Playboy era da Abril. Isso era a editora 3, era os Carta. O Luiz Carta, era um outro grupo. E aí ele me mandava uns freelas para fazer. Então, E você fotografava as moças lá em Extrema? lá em Extrema, cachoeira. Tudo na e tal. cachoeira? Fazia no meio do mato, fazia umas coisas assim. Puta, isso é muito boa. Eu Isso já é novidade fazia, total. Isso aqui que agora isso aqui é quase um... Eu já fazia fotografia para eles. Eles tinham uns números especiais, né? Status Bar. Aí ficava 2 semanas na Serra Gaúcha só fotografando vinho. Uma delícia. Ninguém bebia. Só o que a gente ganhou das vinícolas de presente, eu e o João Penido, que era o texto, a gente teve que entregar no rodoviário para despachar para São Paulo. A gente montou uma adega que durou 1 ano, pior que a gente não bebia pouco. E cada vinícola dava uma caixa para cada um. Uma caixa para você, uma caixa para você. Mas eu já fazia coisas para ele e ele me segurou a minha onda. Eu disse, vou te mandar uns trabalhos em Extrema. E eu também, lá era uma região que estava começando a se industrializar, tinha uma fábrica, uma fundição brasileira, eu fazia catálogo, eu virei um mascate da fotografia. Né? E Extrema? Começou a espalhar na região, até um cara que é fotógrafo profissional, que está morando aqui, no meio do mato. A minha casa não tinha nem luz elétrica. Eu morava numa casa que eu mesmo construí, essa mania de professor Bardal. Eu fiz uma torre redonda, uma casa cilíndrica de 2 andares. Não acredito. Tem. De pedra ou de madeira? De alvenaria com o piso intermediário de madeira, radial, com 12 vigas. A casa está lá até hoje. Então, tem um amigo que está fazendo um documentário sobre mim, que eu não consigo entender qual é o interesse que está fazendo, e ele fez questão, fomos lá, ele me filmou na casa. A casa estava abandonada, assim, uma coisa meio ruína. A cena deve ter ficado bacana. Mas a coisa redonda é legal porque é medieval, né? Tem um caráter medieval. E você não ter canto, né? Essa triedro, triretângulo, né? 3 ângulos retos ali é meio... Mas é fotogênico. É fotogênico. Não, mas é violento. Tudo vira perspectiva. Então. Exatamente. Mas sabe, essa coisa meio de casa de índio, de oca, redonda, te ajuda você pensa de um jeito diferente. Gozado, o espaço condiciona o pensar. Sem dúvida. Eu sei, nessa época eu tinha umas ideias que eu não tenho hoje. Não é a idade também, né? Fica mais velho. Mas e daí? Mas aí eu Depois volto para São depois Paulo. das mulheres peladas, voltou para São Paulo? Volto para São Paulo, porque nasceram meus filhos. Eu tive um casal de gêmeos, né? E no meio do mato, sem luz, fogão a lenha, a vida ficou complicada. Quantos anos você ficou? Eu fiquei quase 5 anos, 4 anos e tanto lá. Aí voltei para São Paulo e retomei pela fotografia, que era mais fácil. Retomei pela fotografia, encontrei o Errol e tal, vamos fazer fotografia. Aí fiz bastante coisa. Fotografia, e fui voltando para o cinema. Aí, ao voltar para o cinema, eu conheci o pessoal do cinema publicitário. Né? O que é esse final dos Lynx 80? Filme, Lynx Filme, Prova Filme, no final dos 80, do meio para o final dos 80. E comecei a fazer, fotografar comercial, e aí fui voltando, né? Você vai voltando para o meio, comecei a fazer alguns documentários e tal, e consegui voltar.
Mas não foi tão fácil assim, não. Falando assim, parece que foi fácil. Não, demorou. Porque Mas eu tive muita sorte. A coisa do porque... Bamerindos é quando? Então, gente que faz, já tem aí quase 30 anos, 20 e tantos anos. Eu tive sorte também, né? Pera, só que vocês falaram isso, mas assim, o Bamerindos foram 60 episódios? Eu fotografei 60 episódios. Não, foram mais de 300. Eu fotografei 60. Eu fui o diretor de fotografia que fotografou mais. Mas o Adrian Cooper deve ter feito 50. O Zé Bob fez não sei quantos. Durou 3 anos e meio. São 200. Foi o maior sucesso da história da publicidade. Eu lembro. São 200 filmes. 200 filmes de 3 minutos ou de 5 minutos? Quase 4, 3 e tanto. Foi o único caso na história da propaganda da televisão no Brasil que uma campanha ganhou o profissional do ano 2 anos seguidos. Foi assim. Mas a gente se divertiu muito. Bom, e é uma expressão que todo mundo usa até hoje. Todo mundo usa, virou, foi incorporado. Aí você é gente que faz. Foi incorporado. E a ideia era essa, era chamar gente de cinema para, com equipamento eletrônico, analógico, com câmeras de televisão, dar um look de cinema. Né? Então a gente era especializado em enganar o público. A gente fazia com Betacam analógico e batia na tela, parecia cinema. Todo mundo falava, faz em 35 isso, ou em 16. Eu disse, não, isso é em Betacam analógico. Mas know-how, né? A gente sabia filmar direitinho. E daí você faz... Aí voltei totalmente para o cinema. Estou fazendo longa-metragem, série para televisão. Esse ano eu fiz 2 longa-metragens muito gozados para o Canal Brasil, que são filmes de terror. Terror brasileiro Não, é terror gozado, terror deboche. Fiz um filme de uma boneca assassina e o outro é um filme de zumbi. Claro. O de zumbi me diverti muito. Tudo feito em estúdio, naquele padrão de B, sabe? Muito ketchup. Muito. Não, essa parte foi boa. Tinha uns maquiadores fantásticos. Os efeitos dos mortos-vivos. Mas não tem computer graphics, nada? Tem tudo. Tem, né? A gente dá sempre uma roubadinha. Mas tudo feito em estúdio. Né? Eu adoro trabalhar em estúdio, eu me diverti muito. Tá? E esse ano eu acabei de fazer uma série para televisão, filmada lá no Paraná, em Curitiba. Mas eu descobri uma coisa também nos últimos 5, 6 anos, que é ensinar. E quando você começa, não te solta mais. Então eu dou muito curso, tenho muito convite, toda semana tem alguém que entra em contato. Eu acabei de voltar do Rio, dei lá um curso na Globosat, o Projac também de vez em quando me chama. Vamos falar um pouco de tecnologia, porque na verdade tem um reencontro da fotografia de estilo com o cinema, com tudo. Vamos falar dos caras que nós falamos no cara do filme do Malik e falamos do como é que chama? El Chapo? Como é que é o nome do fotógrafo que ganhou 3 Oscars seguidos? El Tivo. Mas vamos falar. El Tivo Lubeski. Vamos falar de tecnologia. Então, Você tem, como é que chama a câmera que você tem? Eu tenho, para fazer esses filmes... Você tem uma Sony de uma fotografia Blackmagic, e você tem uma Blackmagic. Que eu uso com a minha ótica Nikkor antiga. Ah, é? Tudo Nikkor dos bons tempos. De metal? Opa! Manual? Tenho mais. Mas você tem muitas ou você continua comprando ou você usa as suas mesmo? Eu tenho dessa época. Eu tenho lentes dessa época. Não, como o sensor dela é menor, eu precisava de grandes angulares. Aí comprei umas Samyang boas. E esse kit novo, você comprou o kit de cinema? Eu comprei separado uma 8 e uma 14. Ah, que legal. Muito boas. Misturam com a Nikkor sem dar problema. Que legal. Mas isso para fazer as produção B, né? Quando você tem uma produção melhorzinha, você faz com a Alexa da Arte. Você aluga. Que é melhor. Que o sensor é Sony, né? A produção aluga. E aquela Alexa do regresso lá, aquela panorâmica? Aquela 65mm. Aí que tá. As ideias são muito recicladas, né? Quando passou do fotoquímico para o digital, achava-se que não ia ter um formato de sensor
como tinha na película, um formato maior. Mas na hora viram que, né, vai abandonar. Podia valer a pena. E fizeram. Não só a Alexa, né? A Sony também tem. Não sabia. Tem, também. Ninguém escapa, né? Mas a Panavision não tem digital grande também, não? A Panavision não se deu muito bem no digital, não. Eles fizeram uma câmera chamada Genesis, com sensores de... Uma parceria com a Sony. Os sensores, os CMOS... um negócio que o Spielberg, que os caras lá Não deu muito certo. Não deu muito certo. Eu ouvi falar de algum filme que esses caras tentou, ou fizeram um teste. Essa Genesis não deu muito certo, não. Mas era a tecnologia da Sony, misturada com algumas coisas da ótica da Panavision, né? Eles desenvolveram os objetivos que tinha um MTF, uma resolução espacial maravilhosa, toda aberta, 1.3, para desfocar, porque o sensor da Sony era 2/3, então as distâncias focais eram mais curtas, então não desfocava. E os diretores de fotografia viam todos de cinema e queriam O desfoque. Aí eles desenharam um objetivo que era 1.3 e em 1.3 ela já era sensacional, dá para você usar em 1.3. Aberta. Abertona, com resultado muito bom. E eu me adaptei muito fácil no Isso, você no gosta digital. da pós-produção? Gosto. Hoje a gente trabalha praticamente tudo em RAW, porque mudou muito, né? A gente setava as câmeras. Essas câmeras da Sony, as primeiras câmeras HDW 700, 900, 950, elas tinham assim mais de 100 menus para você regular. Regulava tudo. E você tinha que escolher isso antes de todas as cenas do seu filme. Você fazia uns presets. Você customizava, né? Para ter os presets. Tinha os seus presets lá, guardava, ela gravava os presets no cartãozinho e você ficava lá com os seus presets. E aí mudou radicalmente, quer dizer, voltou a ser como era no fotoquímico. Você tinha que fazer tudo no set, certo? RAW. Você captava toda a informação que você podia e depois você ia finalizar na ilha. Mas, logicamente, você já tomava todas as decisões para ir numa direção. Então, você controlava eixo de luz, contraste de cena, temperatura de cor e tal. Mas a grande look mesmo, fazer o look, era na finalização. Então, E hoje você acha que você tem mais controle, menos controle? Como é que é em relação à fotografia, ao Photoshop? Como é que é? A gente se liberou no cinema do laboratório, que era triste aqui no Brasil, né? Vou falar mal mesmo do laboratório, era muito ruim. Tanto a Rex era um pouco melhor. Esse filme que eu dirigi, o República da Traição, eu consegui revelar na Rex, felizmente. Mas a líder era de lascar o cano, era horrível. Ai, meu Deus, tem uma frase que eu vou contar aqui, vai. É que eu sou amigo de uma pessoa que o cinema, ele mora em Londres hoje, eu não vou dizer o nome. Ele falou assim que vinham os gringos e eles achavam muito louco a líder, tudo limpinho, porque os laboratórios europeus, americanos, às vezes tinha um palmo de químico, você andava nadando na química, tudo, e era impecável o filme. Aqui no Brasil, a sujeira estava dentro do quê? Dentro do tanque. Era tudo limpo. Era tudo limpinho, para a faxineira limpando tudo, só que a sujeira estava Não, dentro. o Ricardo Aronoff te conta uma história que quando ele chegou no Brasil, da Argentina, para fotografar os primeiros filmes, ele foi fazer uma visita no laboratório, na Líder, e a montadora do negativo estava trabalhando sem luva e fumando. Aí ele ficou apavorado, chamou os caras lá que tinham contratado ele e falou: não quero revelar aqui, não quero. A mulher estava sem luva, fumando em cima do negativo, não quero isso. Mas era muito ruim. Então o digital liberou, né, a gente disso. Você é o responsável pela sua matriz. Né? O seu master é total responsabilidade sua. Agora, você acha que houve uma homogeneização, por exemplo, na fotografia houve um nível desceu? Um pouco, esse é o meu ponto de vista. Desceu muito. Eu acho Mas na verdade você não tem mais aquele do muito ruim. Coisa. Exatamente, foi para uma coisa média, né? Não, isso acontece. Realmente, a fotografia fotoquímica e o cinema fotoquímico exigiam muito mais conhecimento
né, de quem operava do que o digital. Né? Você não tinha, a finalização do fotoquímico era uma copiadeira onde você regulava as luzes de RGB, era isso. Tá? E colocava uns filtrinhos lá da série CC, o que existia era isso. E com o digital, você vê material, às vezes você está numa finalizadora vendo material não tem regularidade nenhuma, o cara erra a exposição, 2 stops para cima, para baixo. Agora com 14 stops, 15 stops. O cara vai lá e acerta. O colorista são os milagrosos. O cara vai lá tem um amigo laboratorista que eu também não vou dizer o nome, que o nome de laboratório devia chamar papel higiênico. Para limpar cagada de fotógrafo. Mas é verdade. Quando você vê um cara que faz carta de cor direitinho e olha o material dele está com o mínimo de unidade e tal, você fala, pô, quem é esse cara? Isso aí é do ramo. Mas tem isso. Agora, eu acho o seguinte, aumentou muito a base, o número de pessoas cinematografando aumentou muito. Né? Então, sempre vai existir os mais talentosos, os mais vocacionados e tal. Né? Mas talvez essa média os extremos, o muito ruim e o muito bom, tenham se aproximado de um meio. No cinema você acha que é a mesma coisa? A mesma coisa. Agora, eu encarei como uma bênção o digital por isso, pela possibilidade. Você não tem nostalgia? Nenhuma. Quando vem esse papo de, porque quando era o cinema... E o Tarantino com o filme novo lá, que é com... Bom, eu não gosto do Tarantino, acho uma fraude. Não gosto do Tarantino. Eu tenho problemas também. Bom, a gente pode encerrar o programa. Ele morre de medo, ele desliga o programa. Ele vai assim, desliga várias vezes. Não, porque ele filmou agora com. Qual? Com a Panavision. Mas eu nem vejo. 70mm. Eu tentei ver aquele Django. Uma vez você acha graça, o cara faz um pastiche de um gênero qualquer de cinema. Aquele primeiro filme é bom. É o único filme bom dele. Ali, Cães de Aluguel? Aquele filme é bom. Tanto que ele, a partir daquele filme bom, ele fez um monte de porcaria e as pessoas continuam prestando atenção nele. Mas aquele filme... Mas o que eu acho mais doido é que não dão um puta de um Oscar de nada pro cara, nunca deram nada. Não podem dar. Eu falo, gente, você não acha que tem alguma coisa ali? Não tem nada. Não, eu tô falando sinceramente, pra convencer o sujeito que eu também não sou muito apaixonado. Então, mas a crítica não é tão louca assim, né? A academia não também dão nada pro cara, nem melhor figurino pra outra lá de amarelo. Como é que é o nome dela? Linda, maravilhosa. Uma turma. Uma turma inteira, porque eu queria uma turma daquela todinha. Não dão nem nada, nem pro vestuário dão o Oscar pra ele. Não, tem uma onda retrô em Hollywood, tem alguns diretores, alguns autores que querem permanecer... Não, eles não querem que morra. Eu acho que nunca morre, entendeu? Não, porque se parar de fazer a bagaça por causa da questão industrial, a questão industrial é complicada, se parar de fazer o filme. A escala é outra, né? O filme de fotografia até dá para você fazer numa escala menor. Né? Tanto que tá lá na Hungria, tem umas bosta lá. Que fazem lá. O papel até tá dando certo, mas o filme... Mas... Agora vai aparecer o Berger também. Vai voltar o filme Berger. Vai ter? Mais um filme vai receber. Agora, cinema é complicado. Porque vai ser deficitário em alguma medida. Agora, o cinema encontrou um futuro muito interessante, que é a preservação dos originais em positivo, base poliéster, preto e branco, separa o RGB, grava 3 matrizes. Fizeram o Technicolor. Voltaram ao Technicolor. Fazem uma separação em RGB e registram em positivo, preto e branco. Dura comprovadamente 150 anos. Porra, isso é legal pra cacete. Eu não estava sabendo disso. Isso é o futuro da película, Vamos continuar a fazer pelo menos positivo, preto e branco, não dá poliéster. guardar pigmento. Isso aí. Não, pigmento não, porque pigmento dá pra guardar. Corante. Porque o negativo cor é corante, não é pigmento. Como é que chama? Nuvem de corante. A Agfa não durava nada. Não, e era lindo, né? Era do cacete. Novo, depois sumia. Eu perdi todo o meu material da Patagônia que eu fiz em Agfa, eu perdi. Tudo que eu fiz em Kodachrome ficou até hoje,
Estão lá até O hoje. que é o CNS? Você fotografou que filme? Você lembra? 50S ou 50? Era o Agfachrome 50. 50S. Isso. Agfachrome. Perdeu tudo. Perdi tudo. Foi sumindo, foi ficando roxo. Eu estava roxo de raiva de ver o filme. Gente, bom, você viu que a gente falou aos pedacinhos aqui. Porque na verdade não dá. Mas é pra falar de tudo. Mas, porra, cara, super obrigado. Se a gente precisava Na frente, se vocês quiserem, a gente faz. Não, a gente faz. O que a gente vai fazer, se a gente for mesmo fazer a continuação. série lá, a gente vai precisar de você para algumas respostas específicas. Com o maior prazer. Super obrigado, foi um prazer enorme quando eu vi você. Queria agradecer vocês. Som na caixa aí, Agradeço Guilherme. os corações. Exatamente, aí. Então, Assim, vai fazendo uma grupo.